Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações do Bradesco, BBDC4, pregão dessa segunda-feira, dia 21/6. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest, parte de baixo aqui do vídeo. Você pode se inscrever no canal clicando no botão inscreva-se e deixando o sino das notificações devidamente ativado. Aproveite ao máximo o conteúdo novo do canal e também o conteúdo existente, principalmente o conteúdo de aprendizado. Nessa análise especial eu foco em avaliar o ativo usando análise técnica, que é minha especialização, só que passando em diferentes prazos operacionais, ou seja, tentando abordar para um perfil de investidor desde o longo prazo até o curto prazo, passando por gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal, diário, enfim, um cenário como um todo. O objetivo é falar assim, nossa, tá bom para comprar, tá bom para vender, de ficar de fora, o que está interessante esse papel, quais são os preços de repente interessantes para se buscar a entrada nesse ativo independente do prazo que você foque aí em cima, por exemplo, de BBDC4. Antes de começar essa análise, vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita para deixar seu like, seu joinha nela. Agradeço demais sua valiosa audiência. Começando aqui então pelo gráfico anual, nós temos um ativo que está em tendência de alta de longo prazo, que gerou um sinal no ano passado de perda da mínima, da sequência de mínimas ascendentes, o que traz uma chance ou de ficar aqui de forma lateral durante alguns anos, ou mesmo que às vezes que teve queda mais acentuada, chegou a, por exemplo, testar a média, teve um ano ali que de boa recuperação logo na sequência. Os anos pós-crise foram bons para a BBDC4, ou seja, esse aqui e esse aqui foram muito bons após os anos de forte queda. O ano passado teve uma queda assim, de 15,54%, não foi uma queda forte, comparado a esses aqui que 30% e esse aqui de 37,67%. Então já houve uma boa recuperação, mas mantém ainda um cenário mais positivo, mesmo que fique aqui um pouco mais lateral, vai ficar esse cenário apoia um pouco mais o quê? Movimentos de baixa no gráfico mensal, gerou sinal de alta, fundo ascendente, mais para se buscar a operação de compra. No gráfico quadrimestral, a tendência basicamente está indefinida, mas com viés de alta. Por que viés de alta? Porque a ação volta para cima da média, gera um fundo mesmo que descendente, por isso não está em tendência de alta, retoma a tendência de alta completamente se superar a máxima histórica atualmente em R$ 30,68. Dentro de um movimento de subida, já conseguiu superar a máxima lá do candle grande de baixa. Cada barra dessa aqui representa 80 pregões, 80 dias úteis. 80 dias úteis aqui para o papel. Traz uma representação aqui de um quadrimestre. Então temos um movimento de subida gerando um sinal de superação de um ponto importante, que foi onde veio todo um processo de crise do ano passado, da pandemia, que anulou a tendência de alta no prazo maior. Mas com esse sinal aqui, reforça um pouco mais o viés de alta do ativo, o que cria um cenário muito mais para se olhar para a ponta compradora, para se estar comprado, por exemplo, num prazo maior. Agora, comprar aqui nessa zona de resistência, é possível? É possível. Só que com menos capital e aproveitar os movimentos de recuo e sinalizações de alta em prazos inferiores para buscar novos pontos de entrada para alocar um pouco mais de capital no ativo. No gráfico mensal, só para mencionar que o desafio principal aqui fica em torno dos R$ 28,77, por volta de R$ 28,77, R$ 29 até os R$ 30,68. É a zona de resistência mais importante para Bradesco BBDC4 nesta periodicidade. Então, apoiando mais a operação na ponta compradora. O sinal mais negativo que poderia acontecer é fechamento aqui igual esse candle aqui para baixo da média e na sequência perder a mínima desse candle. Então, isso seria um sinal um pouquinho mais negativo, que seria um topo descendente e aumentaria a probabilidade de queda do preço. Mas isso não está acontecendo nesse momento, pelo contrário. No mensal nós temos uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. Mês passado conseguiu fechar, mês de maio conseguiu fechar acima de uma região importante, que já tinha funcionado aqui como resistência, bateu aqui e afundou. Agora consegue fechar e confirmar esse bom pivô de alta. Até fazendo a questão de projeções de alta em cima desse pivô, fazendo primeiramente projeção alternada. Primeira projeção alternada mais relevante, que é de 100%, na faixa dos 29 e 28. Tá? Bem em cima de 3 resistências, eles são 3 topos nessa região, teve até esse teste aqui também. Então zona de resistência importante nessa faixa de preço. Pode chegar lá? Pode. É um dos pontos, inclusive, que seria o caminho mais provável bater nessa região. A próxima projeção, pegando a projeção clássica aqui de 61,8%,
em cima desses 25,73, projeção clássica disso aqui, ó. Então, a primeira projeção foi 100% desse movimento projetado aqui para cima, R$ 29,28 aqui próximo da zona, batendo na zona de resistência. Segunda projeção de 61,8% a partir dos 25,73, ou seja, um pedaço desse movimento projetado a partir dos 25,73, um próximo alvo ou projeção de alta 33,11. Então, um caminho que ela pode ir aqui buscar. O que seria negativo em termos de enfraquecer a atual tendência de alta desse papel? É ela voltar a fechar abaixo dessa região, fechar um mês para baixo dessa região e gerar nova mínima. Que região é essa? Principalmente um suporte ali na faixa dos R$ 24,56. Essa faixa de preço aqui que para mim vai dos 25,32 a 24,56. Fechamento para baixo dessa região com nova mínima na sequência reforça um pouco mais o sinal de que a tendência de alta de prazo maior enfraqueceu. Aqui foi algo que chegou a bater, algo parecido com o que eu estou mencionando aqui, chegou a bater, mas não fechou abaixo e voltou forte para cima. Então mantém o viés mais positivo para a ação. Lógico que ela já se aproximou da zona de resistência e está perdendo um pouco de força, mas ainda nada tão relevante na minha avaliação. Segue ainda dentro de uma tendência de alta e lembrando que a tendência vai ser completamente revertida se ocorrer um movimento de queda aqui no gráfico mensal, perdendo a mínima desse último fundo ascendente que está localizado aqui no mês de março, a mínima em R$ 19,47. Então, enquanto não oscilar aqui abaixo do patamar, no máximo seria perda de força da tendência, voltar para baixo dessa região. E enquanto se mantiver acima dessa região de topo anterior, mesmo que faça isso aqui, ainda um cenário mais para compra que eu comentei no gráfico quadrimestral. Dentro desse cenário, ou um gráfico anual, dentro desse cenário ficaria mais para se olhar o quê? Gerou sinal de fundo no gráfico mensal, fica mais para compra. Gerou sinal de fundo no gráfico mensal, mais para buscar a operação de compra pensando sempre num prazo maior. No gráfico semanal, Bradesco está aqui trabalhando já dentro de um movimento de correção. Só para mencionar pontos, né? Se eu entro comprando aqui no gráfico mensal, já dá para abrir uma compra aqui. Como eu falei, dá para comprar aqui? Sim, dá para comprar. Pode colocar um pouco menos de capital, visto que eu vou falar do gráfico semanal, já tem um sinal de correção. E aí, quais são os outros pontos que dá para se buscar compra? Coloco o Fibonacci, por exemplo, a gente tenta identificar pontos de suporte para uma entrada. Eu já mencionei aqui pelo menos os 2 pontos ali na faixa dos R$ 25,32 a R$ 24,56. Essa faixa de preço que eu acabei de citar coincide com a retração de 38,2% de tudo que subiu. Ou seja, de tudo que subiu, se voltar para 24,82, significa dizer que ela retraiu 38,2% do que subiu, que é um nível que tende a funcionar como suporte. Aí juntando com o fundo anterior mais topo anterior, torna essa região de preço, essa faixa de preço mais relevante. Se tiver uma média que ainda se aproximando, melhor ainda para se pensar numa entrada de prazo maior em Bradesco. Então esse seria o primeiro ponto, essa faixa que eu acabei de citar de preço, e a outra faixa, no outro ponto, seria a retração de 50%, R$ 23,69. No gráfico semanal, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, já fez um movimento longo de subida e agora já confirmando um sinal de topo ali, de engolfo até de baixa, no gráfico semanal aumenta a probabilidade de ter algo para baixo, ou mesmo lateral, correção no tempo, lateral, ou correção no preço, movimento de baixo. Numa correção no preço, o suporte mais próximo tem a média, que está nesse momento em 25,88, e aqui esse topo anterior na faixa dos R$ 25,73. E também pegando o Fibonacci em cima desse movimento de subida, que serve inclusive para monitorar aí qual outra forma de entrada pelo gráfico mensal desse ativo, eu comprando pouco aqui, qual seria outra forma de botar um pouco mais de capital, tem algum sinal de baixa em um prazo menor? Sim, seria o semanal. Que aí, ou seja, vem o semanal, testa aqui os 26,34 a 25,61, que já é o topo anterior, gera sinal de fundo, fica mais para se abrir uma compra pensando no prazo maior. Jogar aí mais capital em cima do papel. E para quem quer abrir uma nova posição mais de position trade, teria que acontecer algo nesse sentido aqui. O sinal mais interessante seria esse, de fundo ascendente. Algo que até aconteceu por aqui. Deixa eu tirar essa linha. Algo que aconteceu por aqui quando fez esse movimento para baixo, rompeu aqui para cima e gerou todo esse movimento de subida. Então seria algo semelhante de acontecer aqui. Não precisa necessariamente bater na média. Pode inclusive ficar assim, ó, ficar aqui de lado, correção mais no tempo. A média vai se aproximando do preço e vai lá e rompe aqui para cima também, outra alternativa de compra
de prazo maior, de pelo menos de position trade, que é de curto para médio prazo, tentando ficar posicionado ali várias semanas em cima desse papel. Mas nesse momento, para quem está comprado pelo gráfico semanal, gerou um primeiro sinal de saída, e para quem quer abrir a entrada, aguardaria algum sinal de subida mais adiante. Se quiser uma operação de prazo maior, de vários meses, e quiser entrar, é aquela forma que eu comentei agora há pouco pelo gráfico mensal. Um pouco agora e outra entrada através de um sinal de alta, por exemplo, pelo gráfico semanal. Aqui pelo gráfico semanal, para mudar a tendência, ou gera topo descendente, ou teria que ter um movimento lá para perder esse fundo aqui. Ó. Então, bem distante disso acontecer, perder os R$ 22,75. No gráfico diário, a tendência já é de baixa. Veio aqui numa tendência forte de subida, só que aí foi lá e montou algo semelhante a um topo duplo ou um pivôzinho de baixa, que muda a tendência de alta para baixa. É algo relevante? Por enquanto não, mas está dentro de um viés mais de baixa nesse momento de curtíssimo a curto prazo. E se eu projetar isso aqui como um pivô, como um topo duplo, a projeção de queda ficaria em torno dos 26,60. Ou seja, o que é essa projeção de queda? É a altura basicamente do topo duplo. Então você tem um topo aqui e outro topo aqui, você tem um topo duplo que eu confundo aqui entre eles. Essa altura você replica aqui para baixo, você tem um objetivo ali de queda em torno de 26,60. O objetivo de queda é uma certeza de queda até esse valor? Não, não é uma certeza de queda. Agora, o que a gente pode ter aqui como certeza é dentro das estratégias que a gente utiliza. Vou entrar comprando aqui agora? Não, não vou entrar comprando aqui agora. Vou entrar comprando se superar a máxima desse candle? Não, não vou entrar comprando. Qual seria então a forma de buscar uma compra pelo swing trade aqui? Ou gera um fechamento muito forte aqui para cima no próximo pregão, fechando para cima dessa máxima, ou melhor ainda, se fechar para cima dos 27,92, ou principalmente se acontecer o que? Fundo ascendente para cima desses 27,92 ou da média móvel exponencial de 13 períodos, podendo, lembrando, vir mais para baixo no gráfico diário, vir mais para baixo no gráfico semanal, que eu já comentei pelo gráfico semanal, algumas retrações de Fibonacci que podem trazer oportunidade de compra mais pelo gráfico semanal. Então a primeira forma de entrada, fundo ascendente para cima da média móvel de 13 períodos do gráfico diário. Segunda forma, que seria a mais interessante, acima já dos R$ 27,92, se subisse a partir de agora. E a outra, sendo mais arrojado, é fechamento de um pregão para cima dessa máxima de hoje, fechar, por exemplo, terça-feira acima dos 27,83 e melhor ainda se for para cima dos 27,92. O stop ficaria abaixo da mínima do candle que gerar esse fechamento. Tentando pegar o que? Isso aqui como uma correção em ABC e tentando pegar algo maior para cima. Eu falei 26,60, mas se eu vamos falar de projeção de queda, fazendo projeção que vai ficar muito próximo do que eu acabei de traçar. Projeção de queda 26,95 seguida de 26,52. Lembrando a projeção do topo duplo na faixa de 26,60. Enfim, entrou nessa faixa de preço. Já também dá para olhar com carinho ali para o gráfico semanal em termos de uma entrada de position trade através de um fundo ascendente. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembrando que BBDC4 então, no curto prazo está numa tendência de baixa, no processo de correção da tendência de alta do gráfico semanal, de curto para médio prazo. Mensal, apoiando ainda compra, mas compra um pouquinho menor, botando mais capital em sinalizações de alta, por exemplo, pelo gráfico semanal, seria uma alternativa mais interessante para uma melhor relação risco-retorno de uma compra pensando em um prazo um pouquinho maior. É isso, um grande abraço para vocês. Deixe o like, o joinha se essa análise for útil de alguma forma, aprendizado ou leitura aí dos dados, do cenário como um todo de Bradesco. Um grande abraço e até a próxima.